energia, né? Vórtice, nós vamos, em primeiro lugar, nós temos que visualizar assim como uma espiral vórtice, né? Como se fosse assim, sabe quando a água está, quando a água está caindo assim na pia, né? Então a gente visualiza assim um cone, mas ao mesmo tempo girando. E que função isso vai ter? Que função isso vai ter? Bem, é simples, mas é complexo. Bom, quando nós estamos na meditação, a meditação comum que a gente faz aqui, a gente tem essa concentração nas partes do corpo, né? Nós vamos fazer toda essa concentração nas partes do corpo, mas tem um detalhe que é interessante. Quando a gente fala na concentração das partes do corpo, assim, ó, para cada parte ali ter o relaxamento, a harmonização e o desbloqueio é a tentativa de entendimento das informações que foram ali, porventura, gravadas numa parte do corpo. Né? Que informações são essas? Bom, são informações assim, geralmente são informações originadas de algum processo de desarmonia, seja ele provocado pelo ambiente, desarmonia por conta de extrapolar na dieta, ou mesmo por uma discussão ou por um trauma, e o nosso corpo fica com aquela informação registrada. Então, o que nós chamamos de desbloqueio é, na verdade, a tentativa de obter a informação daquele ponto. Ela pode ser, sim, consciente, né? Quando nós entendemos, né? Às vezes a gente, durante a meditação, temos algumas imagens sobre por que estamos com desconforto em alguma parte do corpo. Algumas vezes não, mas conseguimos eliminar ou ter o alívio, ou ter o relaxamento completo daquela parte. Muitas vezes até, quando a gente faz a prática da meditação deitado, e isso é uma coisa interessante da gente ter bem consciente, né? Quando a gente faz, às vezes, a prática da meditação deitado, e ela realmente tem aquela função de relaxamento e de desbloqueio profundo, a gente sente o nosso corpo assim, como alinhando, né? Como esticando mais. Às vezes até a gente sente assim uns plac, né? Como se tivesse feito ali uma quiropraxia. Por que isso acontece? Porque conseguimos conversar de fato com o nosso corpo e colocar ali a nossa consciência. E ela, ao mesmo tempo, conversando com as partes do corpo, retira algumas informações que estavam justamente pressionando, bloqueando, contraindo. E é isso que a gente chama de desbloqueio ou relaxamento. Tá? Isso é um ponto na concentração no corpo. É um ponto na concentração no corpo que, com isso, nos leva a quê? A meditação profunda ou a uma, eu diria assim, um reequilíbrio de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo. Tá? Então, na concentração nas partes do corpo, já naturalmente a gente faz isso. Agora, quando a gente põe uma visualização em cima, né, então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer sim todo o exercício, o EBM normal, dessa concentração nas partes do corpo, mas quando nós chegarmos em cima, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma visualização desse vórtice de energia. Aí a gente tem que visualizar o vórtice de energia como uma espiral, um cone, assim, né? Bem como a água quando vai caindo ali quando vai caindo na pia, assim, formando aquele vórtice mesmo, né? Ou então, como não podem visualizar assim como se fosse um furacão. Só que o que vai fazendo? Vai entrando dentro do centro do nosso ser, e aí nós vamos nos visualizando também como um tubo, e esse tubo esse vórtice, ele vai girando. E o que vai acontecendo? Quando esse vórtice, né, nós vamos visualizar aquela energia, aquela cor, aquele dourado, quando vai passando por partes do corpo que tenham ou um bloqueio, um desconforto, uma dor, o que a gente vai fazer? A gente vai visualizar uma concentração maior desse giro, dessa força, dessa concentração de energia, vamos chamar assim também, que vai ali naquele ponto. O que vai fazer? Vai girar a ponto de abrir aquele ponto, de preencher novamente com a energia. Opa, deu um tapa aqui. E, ao mesmo tempo, causar o desbloqueio. Então, é uma visualização ativa, uma criação, né? Uma criação mental com a visualização ativa, a ponto de provocar aquilo que nós normalmente não conseguiríamos com a meditação. Então, é um placebo também, né? Óbvio, como lá a gente fez outro dia aqui acima das nuvens, né? Acima das nuvens, o que é?
É uma forma da gente sair do foco de um problema, de um pensamento que nos retira do nosso centro, né, por conta de que estamos perturbados com algo. Então, quando a gente faz o acima das nuvens, a gente consegue olhar de cima. É um placebo, porque não estamos olhando a causa real, mas dá aquele alívio para nós continuarmos. Essa aqui também tem o efeito placebo, mas muitas vezes pode sim ser aquela, eu diria assim, uma medicação necessária no momento para que nós possamos avaliar a partir daí. Então, o indicado seria o seguinte: quando nós nos movemos com o vórtice de energia, todas essas coisas que estão aqui bloqueadas, né, nesse nível, a gente pode ter algumas informações sobre esses pontos que estejam com desconforto maior, e também a gente pode, depois que termina, alguns sentem um certo desconforto naqueles pontos. Por quê? Porque há uma informação que, de alguma maneira, não foi totalmente assimilada. O que tem que fazer então? Terminando a prática, vai ficar ali deitadinho mais alguns minutos, vai observar bem e vai tentar assimilar bem aquele fluxo que foi restabelecido, tá? Isso aí vai normalizar, ou então vai dormir, no outro dia vai ter algum sonho, vai anotar isso. Então tem todo um processo que vai acontecendo após essa prática. Então é muito importante que conservem isso, né? Que depois dessa prática aqui guardem para ficar mais alguns minutos bem relaxados ou já dormir, tá? Então é algo que pode ser repetido sempre, sempre que tiverem também um desconforto, que tiverem com algum processo aí mais de bloqueio, de sensação em alguma parte do corpo, pode fazer isso aqui também, tá? Mas sempre lembrando que quando nós movemos algo desconhecido, pode acontecer de sentirmos um desconforto maior, mas é só normalizar, tá? Uma dica também: às vezes algumas pessoas sentem assim, por exemplo, uma pressão aqui na frente do peito. O que tem que fazer para aliviar essa pressão na frente do peito? Visualizar que tem um outro tipo de vórtice saindo lá pelas costas, tá? Então, se sentiu pressão aqui na frente, vai visualizar aquela dor ou aquele peso saindo pelas costas. É o ponto contrário. Aí isso já dá um alívio também. Não importa se a informação veio ou não, importa que precisa sentir esse alívio para que aquela informação seja absorvida de uma maneira consciente, quando nós temos alguma informação a respeito, ou inconsciente, quando ela simplesmente alivia e passa aquele nosso processo momentâneo ali, tá? Então, era mais ou menos isso aqui. Só para contextualizar aqui, né? Eu gosto do contexto. Aqui, nós estamos vendo aqui, ó, um PDF. Esse PDF aqui é lá do curso da guia, né, da guia do curso de meditação, guia de acompanhamento do curso de meditação. Essa aqui é uma aula que é justamente sobre o vórtice de energia, tem um contexto aqui, né? Mexe com energias estagnadas e bloqueios, né? Tem alguns aspectos principais aqui, tá? Bom, entender a possibilidade de manifestação de um problema físico por conta de um desequilíbrio emocional ou energético, analisar, entender, interpretar, cessar a causa, se é físico ou um fortalecimento emocional, análise do corpo e onde possa haver o que se chama comumente bloqueio de energia, acúmulo de um problema ou situação em uma parte frágil do corpo ou que corresponda a um reflexo psicossomático. Aqui até acima tinha aqui uma explicação. Depois, quando vocês voltarem esse vídeo, vocês podem olhar isso aqui, né? Qual é a diferença de psicossomática, né? Psicossomáticas são doenças causadas ou agravadas pela instabilidade emocional, diferentemente da somatização, que é diagnosticada por médicos quando os sintomas de uma doença se manifestam, mas não são observados os efeitos físicos no corpo. As psicossomáticas têm efeitos verificáveis no organismo, tá? Então tem essa diferençazinha aqui, tá? Então, o vórtice não é a solução definitiva, mas um grande auxiliar quando se está realizando um trabalho de tornar conscientes determinados traumas ou ressignificar situações conflitantes. Isso aqui também é algo importante quando nós estamos lá nas resoluções profundas. Lembrem que nós temos um trabalho aqui, um livro só sobre resoluções profundas, que inclusive ele é colocado, explanado lá no módulo 3 do curso de meditação, né, que é ali dedicado a isso mesmo, né, uma resolução mais profunda. Então, na parte
da personalidade, aqueles que têm mais problemas de ordem, nessa ordem, assim, emocional, psicológica, tá? Então tem todo um cuidado ali nessa parte, que inclusive isso aí também vai entrar no próximo nível 1 também, vai ter uma extensão disso aí. Bem, vamos lá então. Iniciamos por aqui. Se a música estiver muito alta, por favor, me avise. Vamos iniciando. Primeiramente, então, vamos procurando uma postura bem confortável. Procurando também deixar a coluna ereta. Lembrando que para deixar a coluna ereta, né, nós sentamos bem sobre as nádegas. E aí nós vamos também soltar os nossos ombros. Fechamos os olhos. Palmas das mãos para baixo, tocando no corpo. De uma maneira bem tranquila, vamos com uma respiração um pouquinho mais profunda. Deixamos então, nesse momento, os nossos pensamentos passando, sem que nos detenhamos em nenhum deles em particular. Vamos simplesmente cuidando da nossa respiração para que ela fique um pouquinho mais profunda, trazendo-nos para o nosso centro. E então já iniciamos aqui uma contagem lenta, e essa contagem ela precisa ser igual na entrada e na saída do ar dos pulmões. Uma contagem bem lenta. Então, se nós inspiramos contando até 4 ou 5, nós vamos também expirar contando até 4 ou 5. Nesse primeiro momento, é esse equilíbrio da entrada e saída do ar dos pulmões de uma maneira tranquila, bem serena, bem suave. Vamos agora, então, direcionar toda a nossa atenção, a nossa respiração, lá para os pés. Vamos mesmo respirar nos pés. Vamos sentindo os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. Toda a nossa respiração, a nossa concentração nos pés. Sempre essa contagem lenta e essa respiração profunda lá nos pés. Respiramos e nos concentramos agora nos tornozelos. Vamos sentindo bem os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando. A respiração profunda,
suave, bem serena, sentindo bem os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando. E subimos um pouquinho na nossa concentração agora para as pernas, desde os tornozelos até os joelhos. Sentimos bem essa área aí das pernas, panturrilhas, canelas, harmonizando, relaxando, desbloqueando. E nas pernas. Respiramos e nos concentramos agora subindo mais um pouco, vamos para os joelhos, subindo para as coxas, as nádegas, pelvis, toda a região genital, urinária, até os quadris, toda essa área aí, desde os joelhos, subindo pelas coxas, pelvis, até os quadris, recebendo a nossa respiração, a nossa concentração. A respiração profunda, suave, serena, sempre com essa contagem bem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora relaxando o abdômen e os órgãos internos da região do abdômen também. Vamos sentindo bem o abdômen harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiração profunda, contagem lenta. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax e nos órgãos internos da região do tórax também. Essa região aí que nós também chamamos do cardíaco. Respiração profunda, contagem lenta e tórax. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna, subindo pelo meio das costas, até o pescoço, nas costas. Por onde a nossa concentração vai passando, vamos sentindo uma verdadeira massagem com a nossa respiração, com a nossa concentração, subindo. Da base da coluna, meio das costas, até o pescoço. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Vamos sentindo as mãos harmonizando, relaxando, desbloqueando. Sempre essa contagem lenta, essa respiração profunda nas mãos. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos. Toda a nossa respiração, a nossa concentração nos antebraços. Então vamos subindo agora para os braços e ombros. Braços e ombros recebendo a nossa respiração, a nossa concentração. Sempre essa contagem lenta que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. Respiramos e nos concentramos agora, relaxando bem o pescoço, sentimos bem as cordas vocais, a garganta, ali a parte de trás da cervical, sempre a respiração profunda, a contagem lenta no pescoço.
Respiramos e nos concentramos agora relaxando a mandíbula. Soltamos bem a mandíbula, um ponto extremamente importante aí de concentração e de relaxamento. Respiramos e nos concentramos relaxando os músculos da boca, lábios, a parte interna da boca. Sentimos a língua e ela pode estar solta ou tocando levemente o palato. A respiração profunda, a contagem lenta. Respiramos e nos concentramos agora relaxando o nariz, os músculos da face, orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos relaxando as pálpebras, os olhos, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, a testa e o couro cabeludo. Sempre a respiração profunda, sempre a contagem lenta. Podemos sentir todo o nosso corpo em harmonia, vibrando como um só órgão, cheio de vitalidade. Nós podemos sentir isso desde os nossos pés, subindo pelos tornozelos, pelas pernas, joelhos, coxas, subindo pelo abdômen, pelas costas, tórax, mãos, braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. A respiração profunda, a contagem lenta. Nesse momento, então, agora com muita tranquilidade, com muita calma, permanecendo bem nesse estado profundo de harmonia, nós vamos visualizar o nosso centro do nosso corpo como um tubo de luz e que lá do alto da nossa cabeça, começa a girar uma profunda, forte energia que nós precisamos visualizar na cor dourada. Um verdadeiro vórtice de energia vai descendo, entrando por esse tubo central do nosso ser. E esse vórtice de energia, ele vai descendo pela cabeça, passando pelo rosto, um vórtice de energia girando em qualquer direção, mas ele gira muito rápido, com essa cor dourada, e vai passando pelo centro do nosso ser, vai alinhando o nosso corpo, passando por esse tubo central, passando pela garganta, vai passando pelo tórax, vai passando, descendo, girando muito rápido essa energia dourada, descendo pelo abdômen, descendo pela pelvis, pelas pernas, e nós vamos sentindo esse tubo de luz girando em alta velocidade, vamos percebendo esse vórtice de luz girando. Então nós vamos perceber todo o nosso corpo, esse fluxo constante que vem do alto e vai descendo. Nós podemos perceber que em algum ponto pode haver algum desconforto, ou que já tenhamos sentido esse desconforto antes mesmo da nossa prática. E o que nós vamos fazer é permitir que esse vórtice de energia, essa luz dourada, vá até aquele ponto. E com a nossa expiração, nós sentimos uma concentração um pouco maior de energia, de luz nesse ponto. E vamos visualizar, vamos sentir que essa energia dourada consegue preencher, dissolver e ao mesmo tempo limpar e preencher novamente com uma energia dourada, estabelecendo esse fluxo, um fluxo que precisa ser normal. E nós vamos permitindo
este vórtice de luz passar por todo o nosso corpo e por onde quer que tenha ainda algum bloqueio, algum desconforto, alguma sensação de bloqueio mesmo, de energia ou energia estagnada, ou que sentimos que de alguma maneira, por alguma razão, algum ponto do nosso corpo ficou prejudicado por uma conversa, por a aproximação de alguém, algum desafeto, nós vamos fazer esse mesmo procedimento, visualizar essa energia dourada ali, na expiração, preenchendo, limpando, desbloqueando, limpando e preenchendo novamente. E assim, vamos fazendo assim até que consigamos sentir esse vórtice de energia que vem do alto como um verdadeiro cone em espiral. Nós vamos permitindo isso até que sintamos este vórtice de energia girando perfeitamente, sem sentir qualquer desconforto ou bloqueio. Vamos permanecer assim alguns minutos visualizando e permitindo esta limpeza profunda em todos os níveis do nosso ser, em todos os pontos do nosso corpo. Procurando sempre esse equilíbrio da entrada e da saída do ar dos pulmões. Vamos continuar com a concentração, mas agora inspirando profundamente, suavemente. E na expiração, nós sentimos esse fluxo de energia lá do alto, descendo, passando por todo o corpo. Sempre inspirando e na expiração aumentamos esse fluxo de energia que vem do alto, passando por todo o corpo. Vamos permanecer assim, com uma respiração tranquila, mais alguns instantes.
lentamente. Então agora nós vamos retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência habitual. Aqueles que desejarem ou que sentirem necessidade, permaneçam mais tempo relaxados, em concentração, ou entrem em um sono profundo, renovador. Os que quiserem agora podem ir retornando também. Eu vou ficando por aqui hoje, de uma maneira bem serena, agradecendo muito a presença de vocês.